beleza? Vamos falar de uma queridinha na bolsa. Inclusive tem uma posição dela na minha carteira, que é Taesa. Para você que ainda não conhece a empresa, é uma das maiores transmissoras hoje do Brasil, já fornece energia para mais de 50 milhões de pessoas. E as transmissoras de energia, como já expliquei para você algumas vezes, são as empresas de energia que mais têm estabilidade em pagamentos de dividendos, mais têm estabilidade em receita, mais têm estabilidade no que ela tem de provisão de futuro. Por isso é muito fácil fazer valuation, ou melhor dizendo, é bem mais fácil fazer valuation nessas empresas do que realmente fazer valuation em outras empresas que a gente não tem perspectiva do caixa. Logo, dentro das empresas das transmissoras, Transmissão Paulista, Taesa, a gente terá pouca margem de segurança para aportar. Quando surgem margens de segurança para aportar, meu amigo, aí você tem que arrebentar dinheiro nela, porque senão você vai realmente ficar sempre só olhando o papel da Taesa e nunca vai conseguir entrar nela. Dito isso, resta nós sabermos se o momento atual é ou não o momento de entrada em Taesa. Você consegue perceber que hoje ela está a 36,33. Será que dá um bom preço? Será que faz sentido eu comprar agora ou será que faz sentido eu esperar um pouquinho? Olha que loucura, desde 19 de agosto ela estava custando 33,11, ela já subiu 9,73%. E normalmente você sempre vai falar, pô Léo, já subiu, não dá na hora de comprar. E aí eu quero que você leia a frase dessa canequinha: nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Então a gente tem que avaliar se porque subiu deixou de ser oportunidade. Nem sempre porque subiu deixou de ser oportunidade, beleza? Inclusive, olha que bonitinho, foi feito um comunicado de mercado por parte da Taesa, onde, olha só, leia comigo, nós viemos informar aos acionistas e ao mercado em geral, as demais interessados, que no dia 3 de outubro, há 12, 13 dias atrás, recebeu uma correspondência enviada pela BlackRock, não sei se você conhece, mas é a maior gestor de patrimônio do planeta Terra, informando que aumentou a sua participação na companhia em 1º de outubro de 2025. Passou a deter 22 milhões de ações. As ações preferenciais que estão na mão da BlackRock representam 5% do total das ações preferenciais. Ou seja, a maior gestora de patrimônio do planeta comprou Taesa no dia 1 de outubro. O que aconteceu para poder a BlackRock comprar Taesa? Olha que interessante, cara, como as coisas vão se ligando. No dia 30 do 9, um dia antes da BlackRock comprar Taesa, saiu o famoso Investor Day. Tá aqui, ó, dia 30 de setembro de 2025. O que é esse Investor Day? No caso aqui, a Taesa Day. É quando o CFO, o CEO, alguém da administração da empresa, senta junto com você, vai fazer uma apresentação mostrando do que tá acontecendo com a Taesa, quais são os planos futuros da Taesa, o que ela planeja pagar. Inclusive, a BlackRock falou o seguinte: a minha intenção aqui, comprando essas ações preferenciais, não é trocar o controle da empresa, é só por caráter de investimento. Uai. Então será que a BlackRock enxergou oportunidade de investimento em Taesa? A gente precisa ver se a gente consegue enxergar a mesma coisa que a BlackRock enxergou aqui. E eu vou te mostrar os pontos principais da Taesa Day. Uma coisa importante, tá? Esse canal aqui, ele não é de recomendação. Eu abomino diquinha, cara. Abomino. Eu não quero que o meu canal seja um canal onde você olha aqui e vou pegar essa dica do Léo. Se for dica de investimento, nós vai descombinar uma hora. Por quê? O meu papel aqui é te ensinar para que você consiga fazer suas próprias análises. Eu sei que muitas vezes você vai precisar de um conteúdo mais rebuscado, conteúdo mais profundo. É por isso que aqui você vai entender que o canal é totalmente diferenciado dos outros. Aqui eu te ensino de verdade. Não que os outros não ensinem, mas é porque aqui eu aprofundo muito mais, né? Eu me esforço pra caramba pra me aprofundar muito mais. E honrar realmente seu tempo. Você vai ver que aqui não tem vídeo curto. É muito raro eu postar um vídeo aí de 10, 12 minutos. Então, preste atenção. Disclaimer. Considere o que eu vou falar agora totalmente didático e avalie na sua perspectiva. Beleza? Inclusive, você consegue entrar no YouTube e digitar aí Taesa Investor Day 2025. Você consegue ver aí a apresentação na íntegra, tá? Então tem lá, o apresentador vai te explicando slide por slide. Tem pergunta que é feito, enfim. É bem legal que você veja, tá? Pelo menos as suas empresas você tem que assistir o dia onde tem a reunião, que é pelo menos uma vez no ano, tá? Então não faz sentido você investir em Taesa e não assistir essa apresentação. Ah, mas é 3 horas e 45. Vai assistindo de 20 em 20 minutos, pô. E se você não tem tempo, é só vir aqui pro canal que aqui eu resumo pra você. Beleza? Então como que eles abriram a apresentação? E isso é importante você ver como que eles abriram, porque teoricamente o que eu coloco na introdução é o mais importante, inclusive para chamar a sua atenção. Então teoricamente o primeiro slide aqui de conteúdo é para poder chamar a atenção. Ó, presta atenção aqui que o que eu vou falar é importante. E olha só o que ele falou sobre as redes de transmissão em geral, tá? Não só da Taesa, mas das transmissoras. Olha só o que ele falou: hoje novas demandas estão
existindo. IA, data center, geração distribuída, tá tendo muito curtailment. O que é isso? Normalmente, uma geradora, ela gera energia e aí ela tem que pegar essa energia gerada dela e jogar numa rede, para poder a rede, e qualquer rede que seja, independente se é Taesa, se é Transição Paulista, se é a Alupar, leve até o centro distribuidor. E aí a distribuidora distribui para as pessoas que estão consumindo, os consumidores residenciais, os consumidores industriais, enfim. Então, inegavelmente, independente de como a geração será feita, será necessária a transmissão. Ah, porque eu acho que vai parar de ter energia hidroelétrica, vai ser energia nuclear. Tudo bem, tem que tirar a energia lá da usina nuclear e levar para onde quem vai consumir, não é verdade? O que ela tá falando aqui é o seguinte, esse efeito do encurtamento ali, né, que é esse curtailment, o que significa? Que as geradoras estão gerando mais energia do que a capacidade de transmissão das empresas transmissoras. Quem mede a capacidade das empresas transmissoras? A ANEEL. A ANEEL vai lá e fala assim, ó, preciso de uma linha que passe, sei lá, só um exemplo, 100 kWh. Aí ela vai lá, contrata a Taesa faz a linha que passa 100 kWh. Só que a geradora está gerando 200 kWh. E a distribuidora está precisando de 200 kWh. Só que não dá para passar. Olha que doideira, não dá para passar. Ele só passa 100 kWh. Ou seja, o que ela tá falando aqui, tá tendo muito esse efeito do encurtamento. Então tá tendo que ter melhorias nas redes de transição já existentes. Então não é que eu preciso ficar reinventando toda vez uma nova linha de transição. As próprias linhas de transição que já existem precisam de manutenção. Isso é uma fonte de receita também para as empresas. Então ele está dizendo aqui que no futuro vai ter transição energética. Quanto mais transição energética, mais eletrificação, mais energia limpa e mais necessidade de uma linha transmissora, né? Mais necessidade de linha transmissora. Ou seja, não precisa ter medo que as empresas transmissoras elas sempre serão necessárias. E aqui ela mostra o incremento de RAP. Para você que ainda não sabe o que é RAP, eu explico bem bonitinho, bem direitinho em algum vídeo do canal sobre Taesa. Tem lá, é só você dar uma fuçada. É tanto vídeo que nem eu sei mais qual é o vídeo que eu expliquei isso. Mas RAP significa receita anual permitida. Ela fecha um contrato com a ANEEL e a partir do momento que ela entrega aquilo que ela prometeu, ela começa a receber anualmente uma receita constante e ajustada pelo IPCA, advinda da ANEEL, que é um sistema regulado, ou seja, não tem perigo de não receber. E aqui ela tá falando, ó, como que foi feito o incremento da RAP da Taesa. Começou lá em 2006, com 8 ativos, incrementou 1,2 bi na receita. Em 2011, 19 ativos, 1,2 bi de novo. 2016 até 2020, ela incrementou pouco, ou seja, foi pouco investimento. Se fez pouco investimento, incrementou pouco a RAP. 2021, 2025, muito investimento, ela incrementou muito a RAP. E agora em 2026, 2028, a previsão é de que ela incremente pouco, 418 milhões apenas. Ou seja, teoricamente, nesse momento aqui, ó, 2026, 2028, vai ser pouco CAPEX. Se tem pouco CAPEX, o que sobra? Lucro. Se sobra lucro, numa empresa distribuidora de dividendos, com payout de 80%, 90%, o que acontece? Aumenta dividendo. Mas será que faz sentido aumentar dividendo? Será que faz sentido? Será que não faz mais sentido quitar dívida? Será que não faz mais sentido guardar um pouco mais de caixa para poder investir? A gente vai discutir sobre isso. Então aqui o que ela está dizendo é que desde 2021, ela incrementou 35% da receita total. Hoje ela tem 44 concessões, né? Na história inteira da empresa, ela investiu 21 bi e 7 bi foi só nos últimos 5 anos. Ou seja, ela tá investindo bastante nesses últimos 5 anos, né? Bastante. Essa informação aqui foi bem legal, foi bem relevante. 98% da receita incrementada de 2006 a 2015 foi por aquisição de linhas. Ela ia lá e comprava as linhas prontas já para poder ganhar RAP. E apenas 2% ó, foi de implementação. E de 2016 para 2025, 86% foi de implantação. Ou seja, ela é expert em adquirir, fazer aquisições. Isso é muito bom para uma empresa. E outra coisa, ela também é boa para poder implantar as linhas de transição. Então ela é boa para construir, boa para comprar pronto. Olha o DNA de uma pagadora de dividendos. Isso aqui é um DNA de uma pagadora de dividendos. Nos últimos 10 anos, dobramos as nossas receitas, dobrou a receita, investiu 11 bi e distribuiu 14 bi de provento. Ela investiu 11 bi, teve retorno, dobrou a receita e distribuiu 14 bi. Esse é o tipo de empresa que vai normalmente girar endividada, porque é uma empresa que consegue gerar muito, acrescentar muito valor à dívida. Deixa eu até ver quanto tá o ROIC aqui da Taesa, vamos dar uma olhada lá. Já te ensinei ontem no vídeo de ontem sobre o que é ROI. Vou dar uma olhada aqui no ROIC, que também já te ensinei aqui no canal, tá? Ó, o ROIC da empresa fica 15%. 15%. A gente tira a inflação aqui, fica 10%. 10% de rendimento real. E aí a gente vai chegar aqui em algum momento, na parte de alavancagem da empresa, a gente vai ver o custo da dívida. Mas lembra desse nome, o ROIC. O editor vai até deixar escrito aqui, ó, ROIC, 15,95%, quase 16%. E aí muita gente preocupado com Taesa por um seguinte motivo. Presta atenção junto comigo aqui, ó. Você entra lá no RI da empresa, vem aqui em Taesa e clica concessões. E aí aqui nas concessões você consegue ver que essas primeiras concessões aqui, ó, até ETEP ali, ó,
Nova Trans, até aqui, essas 6 primeiras, né? 1, 2, 3, 6 primeiras, tem vencimento até 2031. Ou seja, daqui 6 anos vai vencer essas RAPs. E aí ela vai deixar de receber isso aqui, ó. Se ela não renovar, ela vai deixar de receber isso aqui, certo? Se ela vai deixar de receber isso aqui, perceba, é uma soma gritante, né? Vamos somar aqui só pra você ver o quanto de RAP que ela vai perder. Ó, se você vem aqui de maneira leiga e faz, pô, vai vencer em 2031, quanto que ela vai perder de receita? É 45 milhões, mais 226, mais 162, mais 16, mais 521, mais 549. Nossa, ela vai perder 1,5 bi de RAP. E a RAP atual tá de 4,4. Ou seja, ela vai perder 34% da sua receita. Meu Deus, o dividendo da empresa vai cair 34%. Aí é hora de tomar um café e sentar para aprender, né? Eu pedi para um dos nossos monitores, que inclusive é aluno, né? Todo monitor já foi um aluno. De cada turma eu pego um monitor. E esse monitor aqui, um cara muito inteligente, ele fez um estudo para nós. E você vai ver que tem um negocinho aqui que muita gente não percebe, tá? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui com o nosso raciocínio. Olha só, o medo então da galera, inclusive do Leozinho lá de 2, 3 anos atrás. Porque isso aqui já tem, ó, desde 2020. Caso os caras já estão falando disso. Eu, 2, 3 anos atrás, comecei a ler notícias e falei, nossa, será que isso é verdade mesmo? Deixa eu ver aqui, é uma das maiores posições da minha carteira. Dentro das ações hoje, ela tá na 4ª posição da minha carteira. Então, posição importante, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver se faz sentido mesmo. E aí comecei a estudar a respeito. Vamos entender o que a Thaisa tá fazendo para resolver esse problema? Porque você acha realmente que ela vai perder 34% da receita dela e vai ficar quieta, assim, bracinho cruzado, só assistindo. Nossa, tá vencendo. Nossa, vai cair o dividendo, né? 30%. Pois é. Fazer o quê? Os acionistas que se lasquem. Não é bem assim que funciona não, meu querido. Não é bem assim que funciona não. Tem uma equipe trabalhando lá, né? E aí, inclusive, se eles não trabalharem, não entregarem resultados, eles serão penalizados também. Então, né, é um ganha-ganha. Por isso que empresa privada normalmente tende a ser melhor do que estatal. Porque os funcionários normalmente só recebem se a empresa realmente estiver dando lucro. Se a empresa não estiver dando lucro, meu amigo, dá BO pra eles também. Então, olha lá. 11 empreendimentos estão em implantação. Tem 11 empreendimentos que foram arrematados e estão sendo construídos. Destes 11, 3 já foram energizados e já incrementou 212 milhões na RAP. Esses outros 8 empreendimentos ainda serão implementados e adicionará 601 milhões de RAP. Ou seja, tem isso aqui ainda para crescer. Léo, será que faz sentido? Porque teoricamente vai cair 1,5. Vai cair 1,5. Faz sentido então ainda? Porque teoricamente ainda vamos perder 900 milhões. Certo? Vai cair 1,5, vai subir 600. Então vou continuar na perda ainda. Vamos entender o que acontece? Esses projetos são gigantescos, né? Ó, 14 mil toneladas de cabo, 10 mil quilômetros de cabo, 26 mil toneladas de torre. É muita coisa, cara. É muita coisa. Não são qualquer tipo de empreendimento. Não. Os principais aí são Ananaí, Tangará e Saíra. Inclusive, ela cita um negócio legal aqui, ó. O leilão número 4 de 2025 vai acontecer agora em outubro, finalzinho de outubro, novembro. Vai colocar 7 lotes em leilão. E aí eu já te expliquei sobre como funcionam os leilões também. São leilões invertidos. Quem oferece para construir por menor preço, a ANEEL vai lá e dá a concessão para a empresa construir. E aí que você consegue ver que tem vários lotes, ó. Miguel, linha de subestação lá no Maranhão, Piauí, linhas de subestação no Paraná, Rio Grande do Sul. Enfim, tem várias potências aqui, os investimentos e as RAPs teto. Inclusive aqui tem os prazos de construções, ó. O máximo é 5 anos. Se a Thaisa vir aqui e arrematar alguns leilões aqui, ela consegue sim aumentando a RAP dela. Só que, óbvio, a Thaisa não vai sair arrematando qualquer coisa. Ela tem uma política de investimento muito legal. E ela realmente olha bastante o retorno sobre o CAPEX desses investimentos. Se não retorna muito, ela não faz esse arremate, não. O investimento necessário vai ser 352. A RAP teto, ou seja, o máximo, quando o leilão começa, é 64 milhões de RAP. A ANEEL vai lá e fala, quem quer construir por 64? Aí todo mundo quer. Só que aí a Transição Paulista vai lá e fala assim, não, eu construo por 62. Aí a Thaisa fala, não, eu construo por 60. Aí a Lupar fala, não, construo por 58. Aí a Semig chega, não, construo por 56. Aí a Thaisa fala, será que compensa eu construir isso aqui por 54? Pô, já baixou 10 milhões ali da RAP. Aí às vezes ela fala, pô, não, compensa eu construir isso aqui por 54. Deixa alguém construir aí, deixa que eles tenham um retorno mais baixo. Eu vou continuar aqui com os retornos mais altos. E aí, pensa comigo, se ela não arrematar, realmente ela vai ficando defasada nas concessões. Uma hora as concessões vão vencer. Então, em algum momento ela precisa continuar arrematando leilões. Em 2026, inclusive, o primeiro leilão que vai acontecer em 2026 também são de 5 linhas, com investimentos também bons, RAPs também boas. E aí ela mostra uma nova forma que normalmente era praticado muito mais pela Transição Paulista, mas que ela também está adotando agora. A Transição Paulista, ela tem mais facilidade por isso, porque justamente está na região ali
de São Paulo, enfim, precisa de muita melhoria naquele local, maior densidade populacional do Brasil, então tem mais demanda de energia, enfim, ela tem essa vantagem sobre a Taesa. A Taesa tem algumas vantagens sobre a Transição Paulista também, mas a Transição Paulista sobre reforço e melhoria, ela tem vantagem na Taesa. E a Taesa começou a fazer isso. O que é a evolução e melhoria? É como eu disse pra você, ela já construiu lá uma linha, e essa linha aqui pagava pra ela, por exemplo, 60 milhões de RAP anual, e aí a ANEEL vai lá e fala, pô, não, você tem que passar um cabo mais forte aí, ó, tem que ser mais um cabo aqui, assim, pra poder passar mais energia. Ela fala, não, beleza, eu passo, mas agora a RAP vai ser 66 milhões, beleza? Beleza. E aí ela vai ganhando mais RAP nas próprias concessões que ela já tem. E ela mostrou que, ó, de 2020 para 2025, ela acrescentou 38% das RAPs de 200 milhões para 278 milhões só com reforços e melhorias. E agora ela planeja subir mais 14% em 2026. Então tem três formas da Taesa ganhar dinheiro. A primeira é através de aquisições, que foi inclusive o que ela fez até 2015. Depois de implantações, projetos Greenfield, como eles chamam, né? Construção, erguer do zero. E terceiro ponto que é a melhoria nos projetos que já existem, que são chamados Brownfields, que aí é melhoria do que já existe. Aqui ela mostra os reforços autorizados em implementação, que adicionou 37 milhões de RAP nos próximos 12 meses. Tá fazendo melhoria nessas concessões aqui. Inclusive, a Taesa começou com um negocinho legal, hein? Com um projeto original, já tá em execução, tá fazendo testes aí, que é de cabo subterrâneo. Por que, Léo? Vale mais a pena fazer cabo subterrâneo? É óbvio que vale mais a pena. Por quê? Primeira coisa que não precisa fazer grandes instalações de torre. Você viu lá o tanto de tonelada de torque para poder fazer uma estação? Olha que doideira. A gente leu aqui, ó, 26 mil toneladas de torre para poder passar as linhas de transmissão. Doideira. Se eu consigo passar subterrâneo, vai ter menos problema ambiental, vai ter menos manutenção, teoricamente, menos chance de bater qualquer coisa na linha de transmissão, na verdade. E terceiro, não precisa das torres. Parece que isso aqui vai ser a nova tendência e a Taesa está sendo pioneira nisso. Outra coisa importante de citar da Taesa entre os seus pares é sobre a disponibilidade da empresa. 99,94%. Você sabe o que significa isso? A RAP ela é paga pela ANEEL para a empresa de transmissão se ela mantém as linhas disponíveis. De nada adianta a Taesa construir a linha, gastar lá bilhões na construção em CAPEX, mas a linha não ficar funcionante. Cortou um cabo lá e a Taesa deixa. Você não está passando energia, se não tem disponibilidade da passagem de energia na transmissão, não tem remuneração. Então, quanto maior a disponibilidade, melhor para a empresa, porque ela vai ser remunerada no total do RAP. Então, 99,94% de disponibilidade é absurdo. A média do mercado, ela é 99,94%. É muita coisa, essa diferencinha aí em milhões de RAP, 4,4 milhões de RAP. Dá uma diferencinha bacana, viu? Dá uns 44 milhões de diferença só nesse 1% de disponibilidade aqui. É doideira. E aí, olhando aqui no próprio relatório de entrega de resultados do segundo TRI, a gente conseguiu ver os projetos de implementação atuais, né? Pitiguari já foi entregue com 2 anos de antecipação, ou seja, é 2 anos a mais recebendo a RAP. Isso aqui é um ponto muito importante da Taesa, isso aqui é uma coisa que ela realmente consegue entregar com muita antecedência, ela é expert nas entregas dos projetos. Saíra também já tá com um avanço físico aí de 94,6%, era para terminar até 2028, provavelmente vai terminar em 2026, ou seja, mais 2 anos de entrega antes, é mais 2 anos recebendo RAP a mais, né? Tangará também já tá 70% construída, Ananaí também. Juruá só não foi porque teve problema de licenciamento ambiental, tá resolvendo esse probleminha aí para continuar a construção. Mais 5 reforços de grande porte, eu quero que você traz o seu olho aqui para cá agora, ó. Olha a curva de CAPEX esperada. Em 2025, o CAPEX de 1,8 bi. Olha em 2026, 400 milhões, 600 milhões. Aí em 2027, 100 milhões, 200 milhões. Pô, ela tá quase praticamente dizendo assim para você, Léo, eu não pretendo arrematar lote nem em 2026, nem em 2027. Eu vou pensar em arrematar lote só lá em 2028 para frente. Cara, será que faz sentido? Porque a maior parte das concessões vão vencer em 2030. Isso aqui que gerou o burburinho de mercado. Se reduzir a receita, vou perder resultado. E será que é mesmo? Eu quero que você pense aqui comigo, bem bonitinho aqui na tela preta, ó. Se eu tenho uma receita de 4,4 bi e essa receita cai para 3,5 bi, tá? Só um exemplo. Será que isso aqui é realmente ruim? Porque a resposta correta é depende. Meus alunos normalmente eles já respondem, depende. Porque se aqui eu tenho, por exemplo, um consumo dessa receita por dívida, afinal eu tô me alavancando para construir, de, sei lá, vou colocar aqui 1 bilhão. Meu resultado final, de maneira bem esdrúxula, seria 3,4 bi. Enquanto aqui, vamos supor que eu reduzi essa alavancagem, agora eu tenho que pagar só 100 milhões. Olha lá, teoricamente, então, eu também vou ter um resultado de 3,4 bi. Então, não necessariamente a receita de 3,5 bi é pior do que a receita de 4,4 bi. Se essa receita aqui vem de uma alavancagem, ou ainda não que tem essa alavancagem, eu preciso entender o que tem aqui de diferença. Porque, pô, olha, o resultado no final, no fechamento mesmo, para entrega do dividendo, ou aumento no CAPEX e tal, vai vir disso aqui. É receita menos alavancagem.
alavancagem. Então depende, né? Se ela não quer investir mais e vai usar o dinheiro para quitar a alavancagem, isso pode ser coisa boa também. Afinal, a gente viu o endividamento dela subindo bastante, já tá 4,1 de dívida líquida sobre EBITDA. Eu já falei com vocês, inclusive, que no caso das empresas transmissoras, por ter rápido, por ser um negócio muito estável, elas têm mais confiança em fazer dívida. E aí a dívida líquida sobre EBITDA, no caso das transmissoras, pode chegar até 5. É óbvio que acima de 4 você já tem que prestar bastante atenção, porque a média das outras empresas é dívida líquida sobre EBITDA de 3. Isso é a média do consenso de mercado. Então é muito alto, 4,1. Tem que prestar atenção. Inclusive, ela tem um pedacinho de caixa aqui, mas não vai ser possível para honrar com todas as dívidas que, inclusive, ela tá querendo fazer, né? Se a gente só pega o perfil de amortização lá de 2026, ela já gasta o caixa dela. Então ela tem que ficar emitindo novas dívidas ou reter um pouco do lucro para poder pagar essas dívidas, certo? E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. O custo da dívida dela é 5,5 real. O que significa dizer que é IPCA mais 5,5. E ela pega essa dívida aqui, investe nos projetos dela e ela gera um ROIC, que é o retorno sobre capital investido de terceiros. Se a gente pega aqui, lembra do ROIC, o quanto que tinha dado? Era 15,95, né? Falei pra você lembrar desse número, 15,95. Se a gente tira a inflação disso aqui, ó, vai ficar mais ou menos, eu vou fazer a conta aqui de padeiro, tá? IPCA mais 10%. Ou seja, ela gera aqui um IV, que é o retorno adicionado ao acionista, de 5, 4%. Por isso que ela se sente tão confortável em alavancar. Por isso que ela se sente tão confortável em alavancar. Porque ela alavanca, ela faz dinheiro sobre um dinheiro que nem é dela. É óbvio que isso não pode ficar ao infinito, porque senão vai trazer problemas para as empresas, né? O juro vai ser tão grande que vai consumir todo o resultado da empresa. Aí imagina, o resultado financeiro negativo por causa das dívidas, o resultado da empresa mesmo fica zerado. E aí só depois que pagar um pouco dessas dívidas que ficaram amontoadas logo no início, que vai voltar a ter resultado satisfatório. Então, inclusive, não é o intuito do próprio gestor da Taesa que isso aconteça, porque ele mesmo está dizendo, ó, Léo, em 2026, 2027 vou dar uma segurada, tá? Vou dar uma segurada. Provavelmente vai vir mais dividendos ou provavelmente vai ter diminuição da alavancagem. Um ou outro vai favorecer os dividendos. Por quê? Se ele paga mais dividendo e continua com a mesma dívida, vai impedir que ele faça mais dívida, mas você já tá tendo retorno agora. Se ele quitar as dívidas, você vai ter menos dividendo agora, só que vai possibilitar com que ele faça novas alavancagens e o resultado da empresa vai começar a melhorar, porque vai ter menos pagamento de dívida. Então vai sobrar mais gordurinha lá no resultado. Isso vai inevitavelmente virar dividendos no futuro. Até aqui, acredito que todos nós entendemos que a empresa basicamente é uma impressora de dinheiro. Inclusive, parece até que dá pra gente chamar ela de renda fixa na renda variável, porque é altamente previsível. Você entendeu que ela disputa aí a liderança de mercado com a Transição Paulista, mas tem quem prefira a Transição Paulista ainda, tem quem prefira a Taesa, sempre vai ser uma briguinha, né? Eu prefiro Taesa, inclusive. E a gente entendeu o problema de 2030, que é o vencimento das concessões. E foi por isso que eu trouxe para vocês esse vídeo, justamente para te mostrar esse estudo aqui. Olha, aqui foi dividido as concessões, então pegamos todas as concessões da empresa, dividimos por IPCA, dividimos aqui por também GPM, e a gente fez os ajustes anuais. Então, por exemplo, agora na RAP 2025-2026, só para você entender o estudo, tá? Em 2025-2026, a RAP dessas concessões é 1,2 bilhão. Depois dessas outras todas aqui, vai vencer lá em 2031, 32, 33, 35, dá 1,1 bi. E o restante, que vai vencer bem lá pra frente, dá 1,9 bi. Então, qual que é o total hoje da RAP? Inclusive, a gente viu lá dentro do relatório, 4,4 bi. Essas RAPs, elas vão sendo ajustadas pelo IGPM e pelo IPCA. A gente fez uma previsão aqui de IPCA e IGPM, fizemos uma divisão aqui e colocamos os ajustes mais conservadores possíveis. Então, na RAP lá, agora presta atenção, ó, RAP 2026, 2027, 2028, 2028, 2029, 2029, 2030, pra gente chegar lá na RAP 2030, que é quando vai vencer alguns contratos, beleza? Então, como que vai evoluindo essa RAP? Ó, de 2025 para 2026, a RAP sobe, mesmo que ela não arremate nenhum lote, mesmo que ela não faça nenhuma melhoria, nada. Sobe a RAP por quê? Porque tem ajuste do IPCA. Por isso que normalmente a gente chama de renda fixa na renda variável, porque tem um ajuste repassado pela ANEEL do IPCA. Então você não precisa ficar com medo de que não vai repassar. Não. Repassa automático, tá? 2027 vai aumentar de 4,6 para 4,7. 2028 de 4,7 para 4,9. 2029 de 4,9 para 5,1. Inclusive você viu aqui que foi feita a redução do IPCA, né? Em 2030 vai ter o vencimento dos contratos. Olha só, vai cair realmente toda aquela receita que a gente estava prospectando? 34%? Não vai. Olha que bonito. Se você fizer numericamente mesmo falando, a queda é de 13%. 13% da receita. Nossa, Léo, mas ainda é muito. Mas será que durante todo esse período ela não vai conseguir fazer reforço melhoria? Porque só de reforço melhoria agora, a prospecção é que aumente 418 milhões. Só de reforço melhoria em 2026. Será que ela não vai conseguir repor aqui essa diferença de 13%? Será que ela não vai conseguir subir 3% a receita dela em 5 anos? A gente olha o histórico de crescimento de receita, o CAGR de crescimento de receita dos últimos 5 anos, que ainda nessa conta aqui nem foi implementado. Todas aquelas implementações que estão em projeto, 8 implementações, 3 foi energizado
adicionado, o 8 ainda tá construindo. Na nossa simulação a gente já adicionou, mas aqui ainda não. Ou seja, se a gente só fingir que não vai ter mais implementações, ela normalmente cresce a receita dela, tirando ali os reajustes, em cerca de 4%. Ou seja, na minha humilde opinião, inclusive tô falando agora como acionista mesmo da Taesa, né? Afinal, eu não quero perder dinheiro com a Taesa. Se eu acho que realmente a Taesa não vai conseguir remunerar bem os acionistas, eu vou tirar meu dinheiro de lá. Mas acredito firmemente que ela vai conseguir sim, mesmo que ela não faça investimento em 2026, 2027, ela vai conseguir subir as RAPs dela com melhorias, com arremate talvez lá no final de 2027. Talvez ela arremate até agora, né? Pode ser que ela arremate agora em 2025 ou no início de 2026 e ela vai conseguir, na minha opinião, manter essa RAP, talvez, quem sabe, até aumentar. É o mesmo problema da Transmissão Paulista, só que a Transmissão Paulista, ao invés do problema ser as concessões vencendo, é a RBSE acabando. E aí você pode escolher em qual das duas você quer realmente ali correr o seu risco, né? Os investimentos da Transmissão Paulista também vai repor o que vai acabar de RBSE, e aqui só o IPCA teoricamente reporia, né? Se a gente olhar de maneira nominal, lá em 2030 vai ter a mesma receita de hoje, basicamente, né? Só que óbvio, a gente tá olhando nominalmente falando, porque ela tem que vencer o IPCA, senão não faz sentido. Mas é a mesma coisa de imaginar que durante 6 anos os caras vão ficar de bracinho cruzado sem fazer nada, só assistindo, o que eu não acredito que vai acontecer no caso da Taesa, tá? A Taesa é mestre no que faz, eu trouxe aqui só esse gráfico para você entender, né? Uma análise mais retrógrada da empresa, você consegue perceber que raramente ela perdeu do CDI. Quando ela mais perdeu do CDI foi aqui naquele ponto de 2016, que teve aqueles problemas com todas as elétricas, inclusive a RBSE, que a Transmissão Paulista recebe, é por esse problema, é uma indenização dessa época aqui, 2015, 2016. A Dilma tentou congelar preços, falou que não ia repassar amortização e depreciação, né? Teve alguns pontos lá. E aí você consegue perceber que a Taesa, que é a linha vermelha aqui, ela ganha de tudo, né? Ela ganhou do CDI, de longe, ela ganhou do Divo 11, que é o ETF que replica as melhores pagadores de dividendos no Brasil, ela ganhou do IPCA mais 6, que normalmente é um tipo de ativo que bate praticamente tudo, e a Taesa tá lá ganhando, né? E de longe. Aqui parece que não tá tão longe, né? Porque as linhas estão próximas, mas perceba, o segundo colocado, que é IPCA mais 6, 360%, a Taesa, 522%. Uma expertise realmente elevada, né? Agora, o que resta saber é se faz sentido a gente investir na empresa ou não. E aí a gente precisa calcular valuation com fluxo de caixa, como a gente calculou no último vídeo do Rumo ao 100k. Se você não assistiu, vai lá dar uma assistida. Calculei fluxo de caixa de Klabin junto com você. Eu espero que você use os ensinamentos aqui do canal justamente para você fazer para você não ficar esperando sempre que eu faça por você. E a gente pode calcular o preço teto projetivo também. Mas o que eu quero te perguntar é que, pô, se você não sabe fazer fluxo de caixa nas suas empresas, se você ainda nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro, agora, menos de um mês, eu vou fazer 3 aulas ao vivo, gratuito, vai precisar pagar nenhum centavo. A única coisa que eu te peço é que você deixe o like nesse vídeo aqui como pagamento dessas aulas gratuitas. Cada aula vai ter 2 horas, então vai ser 6 horas de conteúdo. Vai precisar, sim, de papel e caneta, que eu vou te ensinar essas coisas aqui, cara. E nessa imersão, chamada Tríade dos Dividendos, eu vou te ensinar como que você vai montar uma carteira forte, diversificada, mas sem pulverizar, que bate a média do mercado, que ganha da inflação de longe e que, principalmente, paga suas contas. Que de nada adianta você ganhar da média no mercado e você não consegue ter fluxo nenhum pra você pagar sua conta. Então é pra você aposentar, não só você, mas como toda a sua família, inclusive passar esse legado de geração em geração. Vou te ensinar tudo isso de graça, cara. De graça. Depois dessas 3 lives eu vou abrir a nova turma da mentoria. Tem muita gente que já tá esperando, ansioso pela próxima turma da mentoria. A gente vai abrir depois dessas 3 lives, tá? Vai ser a última mentoria antes da Sarinha nascer. Não sei como que eu vou ser como pai. Não sei se vamos ter todo esse tempo e fazer a mentoria do jeito que eu faço hoje, porque é absurdo. Vocês que são alunos podem deixar aqui, eu peço por favor aí que você deixe os comentários sobre a mentoria. Eu vejo várias pessoas que fizeram vários e vários cursos elogiando a mentoria assim de longe. Realmente é um negócio diferenciado, ninguém tem coragem de fazer o que eu faço lá dentro. Se você quiser fazer parte, eu te aconselho a assistir essas 3 aulas, porque você que já tem certeza que vai entrar, cara, nessas 3 aulas você vai entender como que funciona o processo, qual que é o meu método, se faz sentido pra você, você vai ter mais certeza ainda sobre a mentoria. E pra você que ainda não tem certeza, me conheceu recentemente, tá assistindo meus vídeos aí, 10 vídeos, 15 vídeos, primeira coisa que eu te aconselho é que você assista mais vídeos retrógrados. O que tem aqui no YouTube não é nem 5% que tem dentro da mentoria. Lá eu te ensino com muito mais tempo, tem 420 aulas gravadas, vai ficar vitalício pra você. E eu ainda faço lives de 2, 3 horas, porque eu tenho que acelerar pra poder mostrar. Lá a gente fica 2, 3 horas analisando uma empresa só. É absurdo. Então você que não tem certeza ainda, não sabe como funciona a mentoria, participa dessas 3 lives. Se você depois não quiser participar da mentoria, cara, só essas 6 horas de conteúdo vai ter te ensinado pra caramba. Eu tenho certeza que você vai aumentar aí, no mínimo, uns 10% sua rentabilidade.
rentabilidade. Então não vacila não, beleza? E aí, na Taesa a gente tem duas formas de calcular o preço teto projetivo. Vou utilizar o Word aqui para fazer esse cálculo para vocês. Por quê? Porque no caso da Taesa, ela tem duas modalidades de pagamento de dividendos. A primeira modalidade é através do lucro líquido regulatório e a segunda modalidade é do lucro líquido IFRS. Tem uma diferença contábil aí que já expliquei para vocês no canal. Quando a gente olha aqui o lucro líquido IFRS do primeiro semestre de 2025 foi de 875 milhões. Então ela pode distribuir ou 50% deste valor anualizado ou ela vai distribuir de 90 a 100% do lucro líquido regulatório. Então a gente tem que fazer as duas contas para ver o que é maior. Ou é um ou é outro. Se 90% do lucro líquido regulatório não for a mesma coisa que 50% do lucro líquido IFRS, ela vai distribuir o lucro líquido IFRS. Então a gente pode olhar primeiro para o IFRS, depois a gente olha para o lucro líquido regulatório, porque pode ser que o lucro líquido regulatório seja maior do que o IFRS e aí vai ficar pelo lucro líquido regulatório. A política de dividendos da Taesa deu uma mudadinha, porque eles querem sair desse lucro líquido contábil para poder passar para o lucro líquido regulatório, que é realmente que entra dentro do caixa da empresa. Esse aqui é contábil, né? Mas enfim. Então o que eu fiz aqui? Eu só peguei 875 milhões, multipliquei por 2, dá 1,7 bi de lucro líquido IFRS. Então fui lá na Word, peguei aqui ó 1,75 bi, né? Então tá aí. O payout no IFRS é 50%. Se eu exigir um yield mínimo de 7%, olha o preço teto, 36,28. Se eu exigir um yield mínimo de 8%, olha lá o preço teto, 31. Ou seja, não tem tanta margem. Se a gente colocasse no lucro líquido IFRS um yield mínimo de 7, que aí a gente teria IPCA mais 7 mais ou menos, né? Jogando aqui de maneira bem básica, mais o potencial de crescimento que a empresa tem, aí faria sentido tá pagando mais do que o IPCA mais 7 do Tesouro, enfim, tem perspectiva de crescimento, carrego pro longo prazo. Não tô considerando a marcação de mercados que você pode ganhar lá dentro do Tesouro, tá? Mas realmente aqui tem pouca margem. Se a gente pega o lucro líquido regulatório, perceba, é 487 milhões no semestre. E se a gente faz a mesma continha, presta atenção, 487,7 vezes 2, daria 975 milhões de lucro líquido regulatório. Esse é o recorrente. 975 milhões de lucro líquido regulatório. E aí o payout vai para 90%. Olha lá, vai ficar mais ou menos aí com a mesma margem do que tinha ali no outro lucro líquido. Porque seria 50%, basicamente 800 e poucos milhões. E aqui 975. Deu uma melhoradinha, mas ainda margem pequeniníssima, né? Na minha opinião, não faz sentido a gente entrar hoje em Taesa. Realmente essa alta que teve aí para os R$36, talvez seja influenciada aí um pouquinho por conta das compras da BlackRock. Vamos ver se isso aqui vai dar uma revertida para ver se faz sentido entrar, né? Meu preço médio em Taesa R$34. Queria eu que Taesa voltasse lá para os R$30, 32. Mas aos preços atuais, sinceramente, na minha opinião, foi ocasionado pela BlackRock e não vejo tanto sentido na gente entrar agora. Normalmente você não vai ver tanta margem desse tipo de empresa, porque é uma empresa boa, com receita recorrente, de fácil prospecção, não vai conseguir encontrar margens de 10, 20, 30%. Isso aí você pode tirar esse cavalinho da chuva que você não vai conseguir encontrar. Vai conseguir encontrar isso quando a empresa estiver com algum problema. Normalmente essas empresas não têm problema, porque elas resolvem antes de acontecer, né? O tempo das concessões são muito longos, 30 anos, então dá tempo dela resolver, fazer alavancagem, comprar, fazer novos lotes, enfim, melhorias. Então, normalmente você não vai ver tanto desconto nem em Transmissão Paulista, nem em Taesa, nem em Alopar, você não vai ver tanto desconto assim. Quando tiver desconto, tem que ter coragem para aportar, porque senão você vai sempre ficar de fora de empresas boas como essa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Na Word, tem muita gente que pergunta se vocês conseguem ver esse preço teto que a gente calcula aqui no canal. E sim, você vai ter acesso a todos os preços tetos que eu calculo aqui, calculo com os alunos, se você estiver ali dentro da Word, tá? Sempre quando eu clico aqui salvar, vai aparecer o preço teto para vocês aí, dessa forma. E aí, quando você for avaliar a empresa, vai estar lá o preço teto da geração de dividendos, e aqui você consegue ver as premissas que eu utilizei, 90%. Inclusive, pode ser que a empresa, neste semestre, ela paga 100% de payout no lucro líquido regulatório. Daí a margem de segurança fica em 10%. Mas eu prefiro fazer o preço teto aí, 90%, pra gente ter margem pro futuro também, não só para o que vai acontecer agora. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de análises como essa, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo que será excepcional.